Vamos bater um papo sobre os assuntos do dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida trazemos para você o Último Leve. Bom dia e mais uma manhã de sábado. Cadê o meu retorno aqui, Sim. gente? Tá aqui, por que ele não tá funcionando? Agora, bom dia. Até o meu tava desligado. Bom dia. Eu dia. de vocês e não cuido de mim. Foi a falta do cafezinho, será? Eu acho que foi. O café hoje não deu certo. Bom dia para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí pela Rádio Calheta FM e pelas nossas lives aí no Instagram e no Facebook. Sejam muito bem-vindos em mais um sábado. Sábado em clima de festinha do nosso neném. Isso. Completamos essa semana no dia 11. 3 anos de Oxe Mulher, 3 anos juntinhos de vocês nas manhãs de sábado, né, Nádia? Certeza, né? Bom dia, minha gente. E como Paulinha falou, né? Estamos há 3 anos aqui pertinho de você, fazendo muita história aqui, né? A gente trouxe bastante convidados, são muitas informações digamos que bem completas, algumas bem necessárias e importantes e outras mais leves, mas estamos aqui todos os dias trazendo o melhor para vocês. Como a gente sempre diz, né, os nossos convidados são assim, carregados. Se você não dá para colocar tudo no post, os currículos dele, né? Esse que, em especial que está aqui hoje também, né? Fiquei pensando, até o cara do marketing disse, como é que eu vou botar tudo isso, né? Sério. Vamos tentar resumir um pouquinho. Ou seja, a gente tem a preocupação de dar o melhor conteúdo para vocês, trazendo convidados gabaritados da nossa casa também, né? Valorizando o nosso município e agregando isso a outros municípios, claro, né? Com a preocupação de trazer sempre o melhor. Então, para a gente é um prazer imenso estar há 3 anos nas manhãs de sábado com vocês. Que o projeto é se estender mais que isso, mas a pandemia meio que atrapalhou a gente, mas iremos retomar isso. É uma dívida que temos com vocês. Isso. Né? Mas inclusive é uma dívida que a gente se cobra semanalmente. Isso. Entendam, compreendam. Na verdade, assim, a rotina do Oxe Mulher, das 3 mulheres do Oxe Mulher, e de quem tá nos bastidores também, porque a gente não é só nós 3, né, Isso. nada. A É gente toda tem uma equipe que, graças a Deus, tem dado muito certo e a gente se ajuda demais. Mas todo mundo tem uma vida fora do Oxe, né? E aí a gente carrega aí outras responsabilidades na vida que atrapalham um pouquinho a nossa bandeira do Oxe Mulher, mas a gente quer muito, 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 né, Nádia, colocar em prática e as nossas outras pretensões. Com certeza. E essa comemoração oficial a gente vai deixar lá para o mês de outubro, né? Para o mês de outubro, para a gente fazer aquela festinha, né? Apresentar para vocês o nosso bolinho de todos os anos, né? Tudo organizadinho para vocês. Tá? Então acompanhe aqui, não deixa de nos acompanhar, de comentar, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal, que a gente precisa também avançar na plataforma do YouTube, tá? Porque a gente só reposta os vídeos, mas a gente precisa gravar diretamente no YouTube. Então vamos lá fazer esse movimento aí e contamos, né? Porque com vocês, né? Porque sem vocês nada seríamos, né? É feito pro pessoal. Então a gente está aqui com uma única razão: levar conteúdo, levar empoderamento para vocês, permitir que vocês tenham acesso a conhecimentos que no dia a dia talvez não cheguem para a grande maioria da população. Né? E aí esse é nosso maior papel e é isso que nos faz ser esse trio extremamente grato por ter vocês aqui na companhia de sábado, por ter vocês acompanhando a gente no dia a dia nas nossas plataformas. Segundo Geandro, é o quê? Somos o quê? As afrontosas. Exatamente, né? Porque a gente traz empoderamento, né? A gente traz informação. Você pode nos ouvir aí preparando aquele cafezinho, fazendo aquela comprinha aí no Mercadão. Né? Todo mundo no Mercadão sintonizado. Exatamente. Com essa janela de conhecimento que a gente proporciona para vocês. E para agregar mais um programa, a gente trouxe aqui, né, um advogado que é especialista. Vou deixar que ele se apresente, porque ele está iniciando aqui em nossa bancada pela primeira vez. Então ele vai saudar a todos e falar do currículo dele, que não coube no todo o posto. Tá? Então, deixar que o advogado Sandy Arruda se apresente aqui para vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Calheta. Bom dia também a todos os ouvintes do programa Oxe Mulher.
privilégio a gente estar aqui nessa manhã de sábado tratando sobre as questões de regularização fundiária. Eu vou sintetizar um pouquinho das especializações que a gente fez e da atuação que a gente fez tanto no poder público como no privado, como uma forma da gente debater hoje aqui e trazer algumas temáticas importantes. Bom, eu sou advogado. Opa, deixa eu vir mais para frente. Professor, falar aqui direto. Ótimo. Melhorou? Agora você já deu uma encorpada. Deu uma encorpada? Ótimo. Bom, eu sou advogado, atuo dentro do direito civil e do imobiliário e urbanístico já há 14 anos, né? Dentro desse período também fui gestor público, passei 10 anos aí na parte de gestão da regularização imobiliária e fundiária, passando pelos cargos de superintendência, gerente, diretor de regularização fundiária dentro do Estado. Coordenei alguns programas de regularização fundiária, como o programa Meu Imóvel Legal, o programa Propriedade Legal. A gente teve algumas atuações, inclusive no município do Cabo de Santo Agostinho, né, e algumas áreas próximas aí do Cabo, falando sobre esse processo de regularização fundiária e regularização de imóveis propriamente dito. Sou mestre em gestão pública também, atuando justamente nessa questão de desenvolvimento sustentável para o Nordeste, principalmente nessa parte da região metropolitana, trazendo alguns processos de convênios, de desenvolvimento econômico para os municípios, como forma de agregar aí, o direito à dignidade da moradia aí para todos, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que a minha formação toda aí foi dentro desse processo de regularização fundiária. Também atuei dentro do Tribunal de Justiça, mas principalmente nessa área mais civil. Então, a experiência que a gente traz hoje aqui para a gente discutir um pouquinho é mais nesse aspecto civil e imobiliário. Que é importante, né? Porque nada melhor do que a gente ter aquele cantinho para chamar de seu ou chamar de meu, né? Que assim, quando a gente regulariza todo um imóvel, a gente pode dizer, né? Acho que o professor vai poder falar aqui a diferença entre posse e propriedade. Então, a gente se sente mais garantido e dá mais uma valorização a esse imóvel. É verdade, professor? É verdade. E aí, Nádia, a gente tem que dar um panorama histórico do que a gente vem vivenciando aqui dentro, não só do Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil a gente tem tido um retrocesso muito grande nas políticas públicas, né? Nos últimos anos a gente realmente travou essa questão de políticas públicas aqui, principalmente habitacionais. E não é só de 4 anos para cá, a gente vem vivenciando esse processo desordenado da população, ocupando alguns espaços por conta de não ter essa moradia digna já faz tempo. Tanto que o Ministério do Desenvolvimento Regional, na última pesquisa que fez em 2019, já falava que cerca de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. E aí a gente tem uma gama de diversidade de irregularidades fundiárias. Mas 50% desses imóveis no Brasil estão dentro desse panorama da irregularidade fundiária. Ou seja, a gente pode dizer que no urbano, pelo menos 30 milhões não tem sequer escritura definitiva do seu imóvel. E aí a gente vai fazer alguns panoramas e algumas diferenças, porque muitas vezes as pessoas confundem o que é uma escritura definitiva com aquela escritura de um contrato de gaveta que teve firma reconhecida e acha que aquilo de fato tem um valor definitivo, que tem uma segurança jurídica e não tem. Então boa parte dessas irregularidades, ou seja, cerca de 30 milhões aí, a gente está falando que não tem escritura definitiva. Claro que a gente tem outras irregularidades, como loteamentos que foram aprovados, mas não foram registrados, loteamentos que sequer foram aprovados, ocupações que foram realizadas ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala aí da década de 70, 80 para cá, né? A gente vem um processo desordenado desde a década de 50, mas eu digo que a década de 70 a 80 a gente formou um desordenamento bem complexo. Por quê? Porque as pessoas saem do campo, vêm para a cidade numa perspectiva de melhorar a sua vida, ter uma moradia digna, um trabalho digno, chega na capital, chega no urbano e não consegue, de fato, ter uma casa e nem ter um trabalho, muitas vezes, decente. E isso aconteceu, muito claro, por falta de políticas públicas, entre outras perspectivas, mas isso foi onerando o urbano. Ou seja, a capacidade que a gente tinha nas grandes cidades não suportava isso. E essas pessoas não tinham recursos financeiros para morar nas capitais. Então, o que é que elas faziam? Iam para as periferias, né, para a margem daquela situação, vamos dizer, central da cidade. E essas construções irregulares, essas ocupações desses solos irregulares, vêm desencadeando aí ao longo do tempo grandes prejuízos para o planejamento territorial. Mas não só territorial, né? Principalmente para a dignidade dessa moradia das pessoas, que
que muitas vezes estão morando em situação de risco, né? A gente pode citar os exemplos que tivemos ano passado com as chuvas. Isso ficou bem claro, né? E chega nesse movimento de junho, julho, a gente sempre está tratando das mesmas situações. Mas por quê? Porque nossas cidades não foram preparadas para essa gama desse desordenamento urbano que a gente tem. Então, o ordenamento urbano, ele precisa de fato ter uma inserção de políticas públicas. Então, é um dado que a gente traz aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, é preocupante, né? E por isso que essa temática da regularização fundiária, ela vem tão forte, principalmente de 2017 para cá, quando a gente tem aí uma lei, né, a 13.465 de 2017, que traz aqui para a gente uma flexibilização nesse processo de regularização. Ou seja, o legislador começou a se preocupar de fato com a ausência dessas políticas públicas mais efetivas em trazer uma lei que de alguma forma flexibilizasse os procedimentos para a regularização desses imóveis. Porque até esse aspecto dificulta, né? Então, assim, é fácil regularizar um imóvel, professor, hoje em dia? Hoje em dia a gente tem alguns caminhos, mas na verdade é que isso ainda está muito longe de boa parte da sociedade que precisa, né? Principalmente aqueles que a gente enquadra como uma população baixa renda. Essas pessoas muitas vezes elas não têm acesso a advogados, elas não têm acesso ao judiciário, elas não têm acesso a um recurso financeiro para se regularizar imóveis. E é daí justamente que a gente traz a regularização fundiária, né? A regularização fundiária ela é um conjunto... Como uma política, né? Isso, como uma política pública, né? Ela tem que ser entendida como uma política pública, não só para um aspecto de habitação, mas principalmente para um aspecto de política de desenvolvimento econômico. Ora, se você tem um bem, esse bem imóvel, ele vai ter um retorno financeiro para você, mas ele também tem um retorno financeiro e tem um retorno político-social para o município. É mais um imóvel que está regularizado, é mais um imóvel que está sendo arrecadado, é mais um imóvel que o município vai ter que fazer infraestrutura de serviços ali naquela área. Então, tudo isso anda em conjunto. Por isso que eu digo que a regularização fundiária ela é uma política curativa. Ela vem para sanar os vícios desse desordenamento que a gente vem aí desde a década de 50 e 60. Ou seja, a ideia não é retirar as pessoas daquele local em que se firmaram como a sua moradia. Claro que tem exceções como áreas de risco, mas é regularizar do jeito que a situação está, desde que não tenha risco, trazendo uma identificação cultural e espacial daquelas pessoas. Então, por isso que eu digo, a regularização fundiária ela é um conjunto de medidas. Ela é um procedimento de intervenção pública, onde a gente vai ter medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, para se regularizar aquele imóvel através de uma política pública. E essa política pública, pelo menos no que a gente chama de regularização fundiária de interesse social, que é uma regularização mais voltada à população de baixa renda, aquela população que não tem recursos para, por exemplo, registrar uma estrutura pública, para iniciar um processo de regularização fundiária. Então, todo esse processo ele é gratuito. E por ser um processo gratuito, é um processo que dá mais acesso à população. Só que a gente tem ainda um obstáculo, né? A gente precisa que os municípios encampem essa política pública. A gente precisa que o Estado encampe essa política pública. Porque o morador sozinho ele não vai conseguir. É isso que eu ia perguntar agora, porque assim, enquanto moradora, cidadã, eu quero regularizar o imóvel, mas eu não vou conseguir sozinha. Sim. Teria que ter a participação local, ou seja, do município, sim, ou promovida pelo Estado, né? Como acho que a sua empresa anteriormente fazia, isso, né? Isso. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco a gente tem a Perparte, a gente tem a SEAB, que ambas trabalham nesse processo. A SEAB mais numa política habitacional e a Perparte mais numa política de regularização fundiária, vinculadas aí à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, hoje Secretaria de Habitação. No município a gente tem as Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano que tratam dessa perspectiva também. Mas o que a gente percebe de novidade da lei, e que isso de alguma forma traz alguma inserção maior, é que não necessariamente os municípios ou o Estado precisa requerer isso. Na verdade, nós como cidadãos já podemos também, de alguma forma, impulsionar esse processo. Catucar, né? Por quê? Porque a lei traz a possibilidade da associação de moradores, por exemplo, requerer junto ao município que esse município faça a regularização fundiária num determinado núcleo. E isso traz um poder grande, sim. A associação ela tem essa inserção. Na verdade, a gente diria que essa organização social ela precisa ter essa inserção dentro da política pública. Então, hoje a gente já tem pelo menos essa vertente de que a própria associação de moradores possa vir a requerer uma regularização fundiária dentro de um núcleo ali que está irregular.
E aí esse conjunto de cidadãos poderiam, de fato, levar essa pauta de forma mais efetiva para os municípios e para o Estado, requerendo a regularização fundiária de interesse social, que aí teria um aspecto gratuito, claro. Como eu disse, é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais. Então tem todo um processo aí. Né? A gente tem que ter um levantamento topográfico, a gente tem que ter um cadastramento social. E o que é um levantamento topográfico? É você delimitar quais são os imóveis que estão sendo regularizados, qual é o plano ali espacial que você tem, quais são as intervenções urbanística que você precisa fazer, vai abrir uma rua, vai colocar do jeito que está, tem alguma intervenção ambiental que é necessária, né? A medida jurídica, propriamente, eu digo que ela já é a finalística, né? Porque ela já é a própria titulação, ou seja, entregar um título definitivo para um cidadão é entregar, de fato, o patrimônio de uma vida. Isso, exatamente. Né? Um cantinho para chamar de seu mesmo, porque imagina você dizer agora, esse documento é meu, essa casa é minha. E daí, nesses termos, eu gostaria que o senhor explanasse qual é a diferença de propriedade e posse, né? Certo. Porque, pelo menos, o público vai ter uma ideia mais Perfeito. próxima do que estamos falando aqui agora, né? Porque é um termo que talvez cause para vocês um impacto por nunca ter ouvido, ou se ouviu, não saber exatamente do que se trata. E aqui é um momento. Aproveite a oportunidade, essa dica aí, né? Porque ele tem informação, ele tem experiência. Então, eis o momento perfeito para vocês, tá? Até porque, né, Nádia, antes do professor responder tua pergunta, muita gente associa a questão do termo fundiário à questão de terras, né? Na escola a gente escuta muito isso, né? Os grandes latifundiários do Brasil. E aí fica essa associação na cabeça da gente, de quando a gente escuta o termo fundiário, ser só relativo à terra, à plantação, alguma coisa do tipo. E não é. Na verdade é um termo muito mais abrangente. Né? E aí o professor, esclarecendo essa dúvida, realmente vai trazer a gente para uma coisa mais próxima, mais compreensível para o nosso público, né? Certeza. Ótimo. E é engraçado que agora, quando você colocou essa questão da terra, eu me lembrei que é o seguinte: os críticos que falam desse processo de regularização, desse problema que a gente vem tendo, né, no nosso ordenamento urbano, dizem o seguinte: na verdade, a gente tem um problema de irregularidade fundiária desde a época das capitanias. Né? Essa divisão já trouxe um problema para o Brasil. Né? E ele só veio a piorar com o longo dos anos. Claro que a gente tem um marco, vamos dizer, da década de 50, 60, mas isso é bem mais antigo. Né? E boa parte da população fala muito em posse. É aquela questão do contrato de gaveta, principalmente. Isso. Ah, mas eu tenho um contrato, doutor. Eu digo, olha, você não tem um contrato, vamos dizer assim, válido, registrado, uma escritura, segurança jurídica. Na verdade, você tem um contrato de gaveta em que está ali dando uma obrigação entre a pessoa que comprou e a pessoa que vendeu, apenas. Mas aquilo ali não tem uma segurança jurídica definitiva. Por quê? Porque no Brasil só é dono quem registra, quem leva aquele título, seja uma escritura, seja um contrato, em cartório competente para registrar. E por isso que no Brasil hoje a gente tem muitas atecnias. Porque a população ficou acostumada a tratar da posse. A propriedade é cara no Brasil. É verdade. Não é cara. Né? Os registros são caros no Brasil. Não são acessíveis a boa parte da população. E a posse termina sendo, porque a posse ela é um pouco mais visível ali e acessível a boa parte da população. Então você compra muitos imóveis. Parece uma solução, né? Parece uma solução de imediato, mas que ela vai te trazer transtornos mais na frente quando você precisar de uma escritura. Exemplo prático para a gente entender. Imagine uma situação em que você tem a posse do imóvel, já mora há 20, 30 anos, e aí o Estado está fazendo uma intervenção naquela área, naquele bairro. E aquela sua casa especificamente, ela vai precisar ser demolida, porque ali agora vai ser uma ampliação de uma rua. E aí o Estado ele tem como obrigação indenizar através de um processo de desapropriação. Perfeito. Só que o Estado procura saber quem é o dono daquele imóvel. E aí quando ele vai no cartório, ele diz, olha, o dono do imóvel não é quem mora lá. O dono do imóvel, por exemplo, aqui é um terceiro, que não se sabe nem quem é. Mas a edificação é da pessoa que mora. Ele consegue comprovar que reformou a casa, que construiu, enfim. Então vamos ter duas situações. Uma indenização em relação ao terreno e uma indenização em relação à benfeitoria, à edificação. Esse morador só vai ter direito, por exemplo, à edificação. A indenização ao que foi gasto, ao que ele construiu. Por quê? Porque o terreno não é dele. Ele só tem a posse.
Ele não tem como comprovar a propriedade. E aí muitas vezes ele sai num prejuízo no processo de desapropriação. Porque ele não vai receber o que seria justo, o que a Constituição diz que é justo, que muitas vezes a gente sabe que nem é. Mas ele não vai ter o recurso total. Por quê? Porque ele não tem a propriedade, ele tem simplesmente a posse. Mas essa dor de cabeça, ele não pensou há 20 anos atrás. Porque ele pensou no custo, de quanto seria. E aí quando você chega numa situação dessa, você percebe, agora o meu custo é muito maior, porque é a perda de uma vida, de 20, 30 anos, de uma casa. E isso é ruim porque a gente não tem esse tipo de educação no Brasil. A gente não tem esse tipo de fala forte no Brasil. A gente não consegue colocar essa linguagem mais acessível para a população. A gente precisa fazer esse tipo, seja oficina nas escolas, nas instituições públicas, privadas, faculdades. A gente precisa tratar desse direito à moradia, que reflete tantas outras legislações. E que já consta na própria Constituição. Né? O direito de propriedade está lá no artigo 5º, né? Um direito fundamental. E aí o que seria isso? A posse eu diria que é você ter aquele imóvel, usa, tem o direito de usufruir dele, mas na verdade lá no cartório de imóveis você não tem o registro em seu nome, ou seja, você não tem a segurança jurídica que você pode opor para todos de que você é proprietário. Então a propriedade, você tem os aspectos a ela inerentes. Você pode usar, você pode gozar, você pode dispor, você pode vender, você pode fazer, entre aspas, o que você quiser. Já com uma posse, você tem o direito de usar, gozar, mas vender, você não pode. Isso eu estou falando tecnicamente, mas no Brasil a gente tem uma tecnia de que se vende posse. Todo mundo vende posse. E aí você faz uma cadeia de posse, posse vende para um, vende para terceiro, daqui a pouco já está no 10ª cadeia, 10º comprador, ele não sabe quem era o originário e ele não consegue registrar. E aí quando ele vai regularizar imóveis, quais são os aspectos que a gente pode regularizar? Como eu vou regularizar esse imóvel se eu não tenho a cadeia dominial, a cadeia sucessória desse imóvel? Né? Aí vai atrás de um usucapião, vai atrás de outros instrumentos que muitas vezes também levam tempo. Muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Então, de fato, a posse e a propriedade elas se diferenciam nessa característica. Né? Ambas você pode usar, mas na propriedade você tem ela de forma plena. Você pode fazer o que você quiser licitamente, você pode vender, você pode reivindicar. Né? Você tem a propriedade que ali, eu digo muito assim, na posse você tem uma insegurança de que a qualquer momento você pode perdê-la. Na propriedade você não perde. E se o Estado, e quando eu digo o poder público, tiver que intervir naquela sua propriedade, sobre uma perspectiva de uma desapropriação, você vai receber o seu direito integralmente. Justo, né? Justo. Então a propriedade você não perde, mas a posse, ela traz insegurança, ela é precária, ela não dá segurança e sustentação para você o resto da sua vida. Né? Então por isso que de fato a gente faz essa diferenciação mais simples, né? Para que as pessoas entendam de que de fato não é aquele documento com firma reconhecida, mas lá no cartório de notas, professor, olha, eu fiz o registro lá no cartório de notas. Não, você não fez. O cartório de notas ele não registra. Ele vai reconhecer a firma, ele vai autenticar, mas registrar não. Quem registra é o cartório de imóveis. Então você não é dono porque você não registrou. E quem está dizendo isso não sou eu, é a lei de registros públicos. Então a gente precisa de fato esclarecer muito a população nesse sentido. Eita, professor, agora eu vou ficar aperreado aqui porque eu tenho essa escritura. Calma. Né? Procura um advogado especializado, procura uma orientação jurídica, para que possa ver qual é o melhor meio para se regularizar. Costumo dizer que, olha, na regularização de imóveis não tem uma conta exata. Eu posso utilizar uso capião, pode ser que eu possa utilizar uma adjudicação compulsória, que são instrumentos jurídicos que são cabíveis para uma regularização de imóveis. Pode ser que, na verdade, aquilo ali seja oriundo de uma regularização fundiária, propriamente, de um processo muito maior para você fazer. Então a gente percebe que existem muitos mecanismos para se fazer a regularização de imóveis. Agora a gente precisa ter o poder público, os cartórios mais próximos da população. Isso aí é fato. Né? Ter uma política pública efetiva e demonstrar, e acho que aqui no estado de Pernambuco, a gente tem grandes referências nos cartórios que se aproximaram da população, se aproximaram das entidades públicas nesse processo de regularização fundiária. Muitos programas de regularização fundiária surgiram, até programas do Tribunal de Justiça surgiram aqui, como uma forma de estar mais próximo do cidadão. Então as pessoas hoje, os governantes, eles tendem a ter uma maior preocupação nesse processo.
mas eu espero que essa preocupação ela não seja aquela preocupação cíclica, né? Você começa um governo com um ano e depois para com o processo de regularização fundiária. Se você para, a gente volta ao início da fila, porque aqui em Pernambuco a gente estima muito mais de 100 mil imóveis irregulares. Muito mais de 100 mil imóveis irregulares. Muito mais, né? Muito mais. Eu estou dizendo 100 mil só de imóveis de Coab. Só de imóveis de Coab a gente estima mais de 100 mil imóveis irregulares. Se a gente for para imóveis municipais, os municípios, outros imóveis do Estado, enfim, imóveis particulares, e a gente fala de regularização fundiária, muitas vezes as pessoas acham que é só a população baixa renda que tem esse problema. Tem um certo preconceito, inclusive, nisso aí. Né? E não é. Eu vou dar um exemplo ali no Espinheiro, que é um bairro nobre do Recife, na rua 48. Existem pelo menos 2 condomínios ali, inclusive um novo, relativamente aí com 10, 12 anos, que ninguém naquele imóvel tem sua escritura definitiva. A construtora simplesmente entrou em recuperação judicial, o condomínio não tinha habites, finalizou, as pessoas pagaram sem financiamento, conseguiram realmente morar, mas não tem a escritura definitiva. Então, regularização fundiária, eu costumo dizer que muitas vezes tem preconceito, ela não é para pobre, ela é para todos, porque a Constituição ela foi feita para todos. Então, os governantes e as pessoas em geral não podem ter esse preconceito. A regularização fundiária, a regularização de imóveis tem que ser acessível a todos. Porque é um problema nosso. É como eu disse, cerca de 50% dos imóveis no Brasil estão irregulares. É como se fosse uma certidão de nascimento, né? Sim. Seria algo que deveria ser quase que obrigatório, né? Então, assim, ter essa facilidade Sim. ou seja, de essa acessibilidade. Lógico que tudo isso tem um custo, mas quando é colocado assim pelo próprio município, pelas políticas públicas, esses custos praticamente vai a zero, não é isso? Existe uma gratuidade, né? A legislação ela traz essa gratuidade, está prevista, e no processo de regularização fundiária de interesse social, que a gente chama de REURB-S, o processo é gratuito. Então esse processo do registro, o processo desde o levantamento topográfico, a um cadastro social, aos processos de intervenção municipal, o morador ele não vai ter custo nisso. Desde a titulação, olha, eu estou recebendo a minha titulação aqui, minha escritura definitiva, registrada, não tem custo. Tá? Não tem custo. O município não pode passar esse custo para o morador na REURB-S, porque é uma REURB de interesse social. Tá? É aquela REURB que está mais vinculada a uma questão da população de baixa renda. E é aqui que a gente tem que, de fato, efetivar as políticas públicas. É aqui que é muito necessário. Não estou dizendo, como eu falei aqui, que os condomínios de interesse maior, de pessoas que têm maiores condições, não devem ser. Devem ser regularizados. Mas a política pública ela precisa efetivar primeiro quem precisa. E essa regularização fundiária de interesse específico que a gente chama, que seria para os condomínios, pessoas que têm uma maior renda. E faz comercialização. Faz comercialização, por exemplo, ela precisa ser de fato paga por esses moradores. Inclusive, a gente costuma falar muito para os municípios que é importante ele fazer a regularização fundiária de interesse específico, porque essa arrecadação que ele vai fazer nesses municípios vai retroalimentar a política pública dele de REURB-S. Ele pega esse valor e já investe na REURB de interesse social. Né? E a REURB de interesse social, a gente, embora saiba que é um processo complexo, ela é muito mais barata do que uma política habitacional. Construir milhares de habitacionais não vai resolver o problema da política de habitação. Ela precisa ser muito maior que isso. Eu costumo fazer uma comparação, saindo um pouco do campo civil, mas para um campo penal. Você construindo mais presídios, você acha que vai aumentar a maior segurança da população? Só a construção de presídios? Não. Então a construção de casas, só a construção de casas vai? Não. É preciso você fazer uma política que integre tudo. Educação, desenvolvimento econômico, aquele cidadão que ganhou uma casa, colocar ele no ambiente de trabalho. Né? Fazer uma política integrativa. Acesso à cultura, Né? Acesso a saúde. tudo. Então, quando a gente fala de política, a regularização como política de habitação, eu costumo colocar um mais. Ela também é uma política de desenvolvimento econômico. Vamos entender que ela precisa ser maior do que isso. Então, por isso que você pode ter essa retroalimentação. Então, por isso que de um lado você vai ter a regularização fundiária de interesse social, que vai ter uma gratuidade para a população, né? E do outro você vai ter aqueles comércios, grandes condomínios que vão precisar de fato para regularizar
ter um valor ali, por exemplo, pagar pelo levantamento topográfico, adquirir alguma coisa nesse sentido. Então você tem essas duas vertentes que são importantes para que o poder público, seja ele municipal, seja estadual, ele possa trabalhar para efetivar essa regularização de imóveis, né? E não só isso, aquilo que também não for atinente hoje quase tudo está dentro de uma regularização fundiária, mas se o cidadão, por exemplo, ele tem mais recursos, não vou esperar a regularização fundiária pelo município, porque o município vai levar anos. Eu quero regularizar meu imóvel. Tem instrumentos para isso também. Tá? Tem instrumentos, por exemplo, que a gente ouve muito, está na boca do povo, que é a uso capião. Né? Então é um instrumento jurídico para isso também. Só que eu costumo dizer o seguinte, a uso capião ela tem uma diferença da REURB, da regularização fundiária. Na uso capião você regulariza o seu imóvel da porta para dentro. Então a rua, ela não existe ainda no município, muitas coisas ali ainda não estão efetivadas. Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente fala em algo maior. É regularizar o núcleo como um todo. Várias casas, arruamento, trazer equipamentos públicos, posto de saúde, escolas. Era isso que eu ia comentar agora, que assim, qual a vantagem de, enquanto cidadã, né, eu regularizar meu imóvel? O que isso vai trazer de benefício para mim, né, enquanto comunidade ali, né? Então, Perfeito. essa parte que o senhor falou é interessante. Mais que um benefício individual, né? Um benefício comunitário. Pois é, a REURB ela tem que ser entendida dessa forma. Ela tem que ser entendida como uma forma de coletividade. E quais são as vantagens que eu tenho como município fazer um processo de regularização fundiária para os meus municípios? Primeiro, você está regularizando os núcleos. Você está, de alguma forma, já intervindo naquele déficit habitacional. Você está fazendo naqueles núcleos um processo de desenvolvimento econômico. Não só porque o município vai arrecadar, mas que os próprios moradores vão ter infraestrutura necessária. Ora, se você mora num núcleo que é irregular, um bairro que é irregular, esse bairro não é visto pelo município. Esse bairro vai ter infraestrutura, pavimentação, drenagem, elementos essenciais. Você vai ter no máximo ali vamos dizer, energia elétrica, por quê, né? Mas saneamento, será que você vai ter? Será que você vai cobrar? Então veja que a vantagem de você ter um núcleo integrado é que você pode requerer um saneamento, você pode cobrar isso do poder público, saneamento, a pavimentação, drenagens como um todo, melhorias de infraestruturas, mas trazer equipamentos públicos para aquela área, seja uma escola municipal, seja um posto de saúde, ou seja, isso já é uma vantagem coletiva. Aí eu digo, mas tem a vantagem individual também. Porque quando eu regularizo o meu imóvel, eu aumento no valor do meu imóvel cerca de 40% a 50%. Então imagine o seguinte, eu tenho um imóvel de 50 mil. Ao regularizar, ele vai estar mais ou menos em 100 mil reais. Isso é um ganho para você? Claro. Porque aquele patrimônio pode ser que sirva para você vender num dado próximo, ir para um outro patrimônio, ir para um outro imóvel melhor. Então veja, as estatísticas afirmam aqui no Brasil que a gente tem um melhoramento aí de 40% a 50% do valor do imóvel. Isso é uma vantagem dentro da regularização. Isso é uma maravilha, né? E com essa documentação toda, inclusive você pode financiar um imóvel, né? Você Dando pode como financiar. entrada, porque seu imóvel está todo regularizadozinho. Então, veja, você agregou valor e ainda agrega uma garantia, né? Sim. Você pode investir nessa questão, né? Reforma, preciso reformar, preciso de um crédito para reformar minha casa. Se ela é regularizada, você pode conseguir isso com os bancos. Né? Você pode vender e financiar. Então você tem uma atratividade de fato, não só na questão de financiamento, como principalmente, gente, a segurança jurídica. A segurança de que aquilo de fato é seu e ninguém vai tomar de você. Que não vai ter qualquer tipo de intervenção injusta que venha a tomar o seu imóvel. Então isso é muito importante. Então a regularização fundiária como um todo, ela traz esses benefícios. E muitos outros. Ela traz benefícios para os moradores, ela traz benefício para o próprio município, porque ele, claro, vai ter um processo de arrecadação. Aí muita gente, vou fazer um parêntese, que muita gente diz, professor, eu prefiro deixar essa parte irregular mesmo, porque aí eu vou começar a pagar IPTU, eu vou ter que pagar ITBI quando eu for registrar, é muito imposto. Gente, acabem com esse mito. Não é porque o seu imóvel é irregular que você não vai poder, ou você não tem a obrigatoriedade de pagar IPTU. Lá no Código Tributário, na legislação tributária, ele diz que o IPTU ele pode incidir no possuidor e no proprietário. Então você é possuidor. Vai incidir do mesmo jeito.
Só que é muito melhor incidir algo, você sendo proprietário, porque você pode requerer algo ao município, solicitar políticas públicas ali, do que simplesmente você pagar um IPTU e não ser visto, como é a grande maioria. Isso. Eu acho que o nosso município, em especial, eu acho que se enquadra nessa questão de que não está todo regularizado, né? A gente tem várias comunidades, talvez como a Charneca, dentre outras localidades. A Coab, como ele bem A falou, Coab, antes, né? acho que a própria As Bela tantas Vista, né? reformas de Coab, né? Que aí a Isso. gente pega uma casa e transforma em 4. Sim. Isso. Né? Sim. E aí não tem como desmembrar e você vender cada uma daquelas 4. Enfim, é muita irregularidade que a gente vê na ocupação da parte de morros da cidade, né? A gente tem a parte da Charneca ali nova, Novo Horizonte, né? Que a gente vai vendo como é que vai crescendo essa coisa desordenada que ele trouxe pra gente. no Inclusive primeiro as programa, praias no mesmo início. ali, por exemplo, Enseadas dos Corais, né? Eu acho que o lado direito, por exemplo, também, né? Que está crescendo, mas tem gente vendendo, setor tal, aí você compra achando que é posse, de repente tem outras pessoas que também compraram, Sim. viu, gente? Então, isso fica um alerta, e quando você resista, esse imóvel tá tudo lá, não só vai ter um dono. Né? Exatamente. Inclusive eu já fui Sair do vítima. papel de pão, né, Nádia? Exato, inclusive eu mesma já fui vítima de comprar um imóvel quando a pessoa já tinha apresentado lá. Esse imóvel está para vender, vem aqui comprar. Só não efetivei, mas foi por pouco. Se eu não tivesse me dirigido ao cartório, seria um golpe. Ou seja, várias outras pessoas tinham comprado de fato, sendo vendido, né? Ou seja, eu ia estar brigando com umas 10 pessoas, dizendo que eu ia ser a dona. Como assim? Eu já ia me meter numa confusão. Ou seja, tem essa questão de cuidado que você deve ter. E essa questão da segurança jurídica é o principal fator da regularização e dessa vantagem que é local, né, minha gente? Imagine, aqui, vamos pensar bem mais pertinho da gente aqui, né? Bela Vista, né? Que estamos aqui no estúdio. E aí, tem o que aqui? Tem uma escola, tem saneamento, tem todo esse cuidado. Não seria interessante, né, vocês observarem? Tem uma associação de moradores aqui. Aproveita essas diquinhas maravilhosas que estão sendo dadas aqui, que não é para todos, viu? Aproveitem. Isso, Nádia. E a gente vai aproveitar e fazer uma pausinha para ver quem é que está com a gente aqui nas nossas lives, tá? Aqui no Instagram, quem está acompanhando a gente aqui desde o começo do programa é a Flávia Mello. Deixa eu ver quem mais. Danilo Gil tá dando bom dia, meninas. Bom dia. Flavinha tá aqui dizendo bom dia, meninas. O programa sempre maravilhoso. Boa, Flavinha. Ferreira Santos Jeane também tá acompanhando a gente desde o comecinho da live, junto com Moniquinha Apolinário, lá das Olindas. E acompanha sempre a gente. A Mônica Apolinária é vizinha praticamente, né? De região do professor. Da mesma localidade. Quase conterrâneas. Exato. E Jeane foi aluna. Olha aí, tá vendo? Professor Renato Godoy também tá aqui acompanhando a gente. Professor Edivaldo Xavier, gente, eu tô adorando, tá cheio de professor hoje aqui. Tá Coisa maravilhoso. Marco Antônio também tá acompanhando a gente por aqui, tá dizendo autoridade no assunto. Olha, tem alguma coisa espiando em mim aqui. Moniquinha tá dizendo aqui, bom dia meninas, bom dia a todos. Ladjane Lacerda também tá acompanhando a gente aqui desde o comecinho da live. Moniquinha disse aqui, muito bom dia, todas essas informações e orientações. Mais uma excelente temática, parabéns para os mulheres. Marco está aqui dizendo, Marco Antônio, só é dono quem registra. Célebre frase do direito, boa. Conceição Barbosa também está acompanhando a gente aqui desde o comecinho. Juliana Gonçalo, deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui boa, vou ler ela já, vou ler os comentários e eu volto para a pergunta. Paulino Roger tá aqui dando bom dia pra gente. Paulino Roger, meu S2, S2, também foi aluno do professor. Olha aí. Valdirene Gomes de Moura também tá acompanhando. Nossa advogada Nívia Soares também tá com a gente aqui. Nossa queridinha de todos os sábados. Tem 2 perguntas. Vou pular e a gente vai fazendo as perguntas que meu Deus, vai dar tempo. Paula Espíndola também tá aqui acompanhando. Nosso querido Zé Geraldo Pereira. Bom dia, meninas. Parabéns pelos 3 anos do programa. Que venham mais 3 décadas de sucesso. Eita, coisa boa. Coisa boa. E S2 disse aqui, parabéns pelos 3 anos do host. Feliz em participar desde o início. Que perdure por muitos anos. Deus abençoe. Amém, S2. Um cheiro enorme pra tu, Vici. Daí tem 2 perguntas. S2 perguntou aqui pra gente. Se ganho uma ação de uso capião, preciso mesmo assim regularizar o imóvel? É uma. E a segunda, deixa eu subir.
Como fica a situação do imóvel que foi construído em um terreno invadido e posteriormente depois liberado pela prefeitura? 2 perguntas boas, viu? Bem. Excelente. Vamos para a primeira. Importante o seguinte, dentro de um processo de uso capião, ao final o juiz vai dar uma sentença, né? E essa sentença a gente costuma dizer que ela tem uma natureza declaratória. O que seria isso? Ela vai declarar que o morador, que aquele que ingressou com a ação de uso capião, antigo posseiro, né, ele agora vai ser proprietário, ou seja, é o reconhecimento do direito de propriedade através da uso capião. Então esse processo de uso capião, ao final, o juiz vai encaminhar um mandado para o cartório de registro de imóveis para que ele proceda ao registro naquela matrícula, que eu costumo dizer para ficar mais simples, que nós não temos o chamado RG, e temos uma numeração ali, que é o nosso identificador. Hoje a gente usa mais o CPF, né? Mas antigamente era RG. Então a gente tem uma identificação ali, é o nosso RG. Perfeito. O imóvel é a mesma coisa, ele tem um número ali que a gente chama de matrícula. Tá? Ela é a identificação para qualquer pessoa de que aquela numeração, aquela narrativa, aquele documento tem um proprietário. Então, quando você encerra um processo de uso capião, os momentos finais deles, após sentença, transitar em julgado, é encaminhar esse mandado para registro, ou seja, o juiz solicita ao cartório registre a uso capião na matrícula, se porventura já existir matrícula do imóvel, ou abra-se uma nova matrícula para registrar aquele determinado imóvel. Então, sim, se realmente o processo de uso capião está finalizado, transitado em julgado, ele vai ter que ter esse procedimento judicial de encaminhar aí a sentença, meio esse que já julgado para o automático, cartório. né? Pós-decisão. Pós-decisão, transitado em julgado, segue o mandado aí para o registro de imóveis competente, para que ele possa fazer aí esse registro, e aí sim ele possa dizer que ele é dono de verdade ali daquele imóvel. Então sim, tem que ver só como é que está aí esse processo do capião. Ganhou, mas está em instâncias, tem algum tipo de recurso, já finalizou, já foi para o cartório, já, por exemplo, impulsionou o magistrado a mandar essa decisão judicial ao cartório, que muitas vezes a gente tem a sentença, para ali, transita em julgado, mas a gente tem que impulsionar, o advogado tem que chegar lá e dizer, olha, doutor, agora encaminhe isso para o cartório que eu preciso agilizar minha vida. Né? Exato. Então precisa de fato fechar isso aí. E a outra pergunta, ela é bem genérica, mas aí eu vou tentar colocar algumas frentes aqui. Olha, eu tenho um terreno invadido, moro lá há 10, 15 anos. Por que eu estou falando 10, 15 anos? Porque eu já tenho aí mais de 5 anos, então já me enquadro na uso capião, lá da Constituição Federal. E aí eu digo o seguinte, eu invadi um imóvel, a prefeitura disse que estava invadindo, mas depois ela liberou. Liberou para quê? Para moradia? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, olha aí interessante. Esse imóvel, quem é o proprietário? Essa é a pergunta básica de qualquer coisa que você for fazer na sua vida em relação ao imóvel. Até como a Nádia colocou aqui. Ah, eu quase caí num golpe. Por que não caiu? Porque eu fui no cartório de imóveis e procurei saber quem era o dono. Então a mesma coisa você vai fazer. Imagine essa situação. Mas Sandy, eu estou aqui há 5 anos, a prefeitura liberou, e eu posso usucapi? Depende. Esse imóvel é de quem? Porque se esse imóvel for do município, for do poder público, você não vai poder usucapi. Porque bens do poder público, município, Estado, União, não podem ser usucapidos. Você não pode ingressar com a usucapião. A justiça não vai te dar esse direito de usucapião. Você vai continuar como um posseiro pro resto da sua vida, mas você não vai ter o direito de propriedade. Pelo menos não pela usucapião. O que pode ocorrer, e que ocorre estou lá há 5 anos, 10 anos, são terrenos invadidos, o terreno é do município, que a gente costuma dizer que muita gente constrói em área verde do município, né? Então construir lá na área verde do município já tem várias casas, praticamente hoje é uma comunidade lá, instalada. Posso entrar com usucapião sendo uma área verde do município? Não. Mas então eu não vou poder regularizar? Pode. É preciso que o município instale uma regularização fundiária. Através da regularização fundiária ele vai poder dar um título definitivo àquele cidadão. Né? Que a gente, dentro de um processo de regularização fundiária, provavelmente ele vai titular através da legitimação fundiária, que é um instrumento jurídico de propriedade. Então sim, é possível regularizar, mas se for um imóvel público, não pela usucapião. Tá? Agora é um imóvel privado, posso regularizar? Você tem a possibilidade sim de regularizar, né? Desde que você comprove os requisitos da usucapião, né? Boa fé, justo título, tenha o tempo necessário, a depender do tipo de usucapião que você está
pleiteando. Então, se você conseguir fechar esses requisitos em relação a uma questão particular, é mais fácil. Mas quando esse imóvel é do poder público, aí não. Aí, de fato. E eu digo poder público, pessoal, vou ser bem claro. União, Estado e municípios. Porque existe uma jurisprudência que bens de sociedade de economia mista, por exemplo, a Perparte, aqui no estado de Pernambuco, os bens delas são usucapíveis. Porque a sociedade de economia mista ela tem uma natureza privada. Então o judiciário já decidiu que sim, é possível usucapir bens de sociedade de economia mista. Mas de município, Estado e União, ou seja, bens propriamente dos municípios, Estados e União, estes não podem ser A usucapíveis. exemplo, professor, aqui perto do que o senhor está falando, para chegar mais próximo do nosso público com a informação, por exemplo, aqui tem as linhas férreas. Sim, E Efesa. tem muita gente que constrói justamente naquela linha, né? margem da linha que está parada, que não passa mais trem e tal. E às vezes até vende. Sim. Então esses bens jamais serão regularizados, né? E aí vem, Pois é. Exceto ainda se- tem, além de residência, comércio, né? E ainda faz comércio. Temos aqui bem presente, bem fortemente isso aqui no nosso município. É preciso uma intervenção, por exemplo, de uma REURB, né? Seja ela de interesse social, seja ela de interesse específico. Por quê? Porque a REURB ela vai fazer um plano de intervenção para identificar se é possível, se tem riscos. Ora, é perto de uma linha, ou é na linha. É praticamente em cima da Então, linha. a gente precisa fazer estudos ambientais, urbanísticos, se é possível, né? E aí tem que ser visto, se é da União, vai ter que ser revisto um convênio com a União, com o município, com o Estado, para se tentar É fazer tudo a muito RUB. burocrático, É, mas Tem necessário. possibilidades. Agora, posso usucapi? Dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque é um terreno da União, né? Então, dificilmente você vai usucapi. O ideal nesses processos é que faça-se uma REURB, né? Se é possível fazer REURB. Eu digo que o remédio para a dor de cabeça da gente na irregularidade fundiária é a REURB. Ela é o caminho mais correto, mais digno. Principalmente porque se você for por outros caminhos, muitas vezes você vai encampar uma rua como a gente está. É uma rua mais estreita, 15 metros, 20 metros. Eu me lembro de uma gestora municipal, quando a gente começou esse trabalho no Estado, ela dizia o seguinte: eu não vou regularizar porque a rua só tem 15 metros e não passa um ônibus, não passa, por exemplo, um carro do bombeiro. Uma ambulância não passa aqui. E aí eu cheguei e disse para ela: minha senhora, será que em 30 anos nunca teve um incêndio aqui nessa comunidade? Será que em 30 anos ninguém nunca precisou de socorro nessa comunidade? Precisou. E como é que eles se viraram? Olha, eu não posso deixar de enxergá-los. Mais do que um bombeiro, mais do que um SAMU, eu preciso dar dignidade a essas pessoas. Aqui cabe ao município e ao Estado fazer a intervenção necessária para que passe. Agora, eu não posso deixar os invisíveis. Eu preciso enxergá-los. Então você tem que sair da Porque invisibilidade. daí eles teriam duas punições, né? Não ter a dignidade e não ter a acessibilidade, né? Pois é. Então você percebe que, de fato, eu digo que a regularização é uma política curativa. Porque ela regulariza do jeito que está. Você não precisa fazer grandes intervenções, salvo as exceções de áreas que são de riscos. Aí é uma outra situação. Mas a regularização fundiária ela leva em consideração a situação real existente, a situação que está posta. Então eu não preciso criar um loteamento. Muita gente tem a ideia em município, quando vai aprovar um projeto desse, não, mas tem que ter 15 metros, tem que ter uma rua, tem que ter isso. Não, gente. REURB é para regularizar a situação real existente. A gente não está criando loteamento, não. A gente está falando de projetos de regularização fundiária, são diferentes. A gente está regularizando o que já existe. Se puder fazer uma intervenção em áreas de risco, faça. A ideia não é retirar a população. A ideia é deixá-los lá e criar mecanismos melhores para a vida deles. Infraestrutura melhor para a vida Da deles. segurança em si. Isso. Né? E aí a gente tá na reta final. Mas já. Tá chegando no fizinho. Deixa eu só terminar aqui quem tá aqui no Instagram com a gente. Paula Espíndola tá dando bom dia, meninas. Sucesso. Bom dia, Paulinha, sua xará. Isso. Amigo Joame também tá acompanhando a gente aqui. Um cheiro enorme no nosso querido Pedro. Luzinete Moura também está aqui acompanhando. Andréa Carla, amigo do Ames, disse assim: muito importante essas informações. Andréa deu bom dia. E Bom Carlos dia, Andréa. Paulino também está acompanhando a gente aqui do Alto da Bela Vista. Eu acho que, na verdade, tem muita gente hoje que ficou curiosa com o tema, porque é um tema que está muito próximo de nós no dia a dia, embora seja um título assim. Quando Nádia passou para mim, peraí, meu Deus, para eu escrever esse texto, calma, que eu não sou da área, eu não sou especialista. Então, para a gente escrever, na verdade, traduzir isso para o nosso público, para vocês terem uma compreensão melhor. Né? E aí,
excelentes as falas do professor. Eu quero lhe agradecer muito pelas colocações. Eu acho que o senhor falou com a gente, falou com o nosso público, igual você fala com seus alunos em sala de aula. E isso É numa linguagem mais próxima. É perpetuar conhecimento, né? Eu acho que é o que há de mais importante, é a gente ter acesso a esse conhecimento para a gente entender dos direitos que a gente tem. Por isso que o tema foi bem certinho, assim, no Bem a card, calhar, né? Eu tenho direito, tem muitos direitos que a gente desconhece. Exatamente. E como a gente é um programa, né, que trata-se de um projeto social que tem a ideia de dar empoderamento a você, dizendo assim, você teria essa informação fácil? Não, mas o programa se preocupa com você, por ser um programa que visa essa questão social, principalmente, a gente tem que estar aqui, sim, despertando curiosidade, despertando o direito que você tem. A gente não quer que você tenha punição duplamente, né? Já basta não ter a dignidade. Então, e ainda ter cessado seu direito, já fica duas vertentes complicadíssimas. Então, queremos alertar você que você tem direito, sim, que você tem mecanismo de buscar essa informação. O professor citou aqui, né, só para relembrar, que pode ser feita essa regularização fundiária através, né, impulsionada aí pelas associações de moradores, Isso, né, pela uma política, dica bem importante, exatamente, pela política pública municipal, né, partindo do próprio município, ou ainda a particular, né? Ou seja, temos 3 possibilidades. Então, não estamos apartados de nenhum direito, muito pelo contrário, estamos aqui alertando, né, abrindo os olhinhos de vocês de que você pode ter o seu cantinho para chamar de seu, né, de dizer que eu sou dono, eu sou proprietário, eu não tenho mais a posse, né? Com a posse, foi bem claro aqui que você pode perder a qualquer momento, sendo apenas indenizado com um valor que talvez não seja o justo, né? E na propriedade, caso tenha necessidade de uma intervenção municipal ou de um ente público qualquer nesse contexto, mas que você vai ter pago o valor justamente, né? Indenização pelo próprio terreno e pelas construções ali advindas, né, ao longo da sua vida. Ou seja, qual é o melhor? Pagar um IPTU tendo a posse ou pagar um IPTU sendo proprietário? Né? O IPTU vai pagar de todo jeito, né? A gente inclusive vivenciou bastante isso na questão das praias, os moradores de praia. Que foi uma área de invasão, a gente tem a exemplo de Itapuama, né? Sim, uma área de mata. Diversas casas, diversos trechos ali de Itapuama são trechos irregulares, né? E aí chegou um momento em que a prefeitura chegou e botou todo mundo para pagar IPTU. Aí o povo acha, na verdade, que o fato de você pagar o IPTU já lhe dá a propriedade. Né? E a gente viu aqui que não, né? Então corram aí, preste bem atenção, né? Garanta o seu direito, deixe de ser invisível, né? Porque eu gostei bem que o professor falou aqui, né? Deixar a margem, né? Essa invisibilidade não, né? Sejam mais presentes, sejam mais atuantes enquanto cidadão, vocês podem fazer esse movimento, né? E conte com o Oxumulé para isso também, tá? A gente é aqui, na verdade, um grande palco, né, Nádia? De discussões, de levantamento de direitos, de políticas públicas. É uma porta aberta para os nossos convidados e é uma porta aberta para vocês, que são seguidores da gente, que são ouvintes daqui do Oxumulé, né? De saber onde buscar ajuda, onde buscar orientação. Porque se a gente não sabe, a gente chama quem sabe, né, Nádia? Exatamente. E a gente soube chamar, sim, alguém que tem aí, né, um currículo cheíssimo de trabalho, de experiência, né, de representação na área. E outra coisa, tá? Você tiver com dúvida de alguma coisa, pode deixar aí nos seus comentários após o término da live, que à medida do possível, caso tenha lá, o professor pode estar respondendo. E uma outra questão, professor. Quem quiser regularizar ou quem quiser lhe achar por alguma determinada ação, sei lá, né, um serviço, como é que ele encontra? Olha, é bem fácil, pode me encontrar aí pelo Instagram, adv.sandyarruda. Pode mandar os directs e adicionar lá, a gente conversa e dialoga bastante, não só com o pessoal daqui de Pernambuco, mas gente de fora também. Sempre dando dicas, orientando de uma forma geral esse processo de regularização, que é importante, né? É importante, como uma colega falou, Paula, a gente precisa compartilhar conhecimento. Cada vez mais a gente está precisando isso, compartilhar conhecimentos verdadeiros. Isso. Né? Participar de informações verdadeiras, trazer acesso a informações, porque hoje a gente está num mundo que a gente tem acesso a muitas informações, mas a gente precisa fazer um filtro dessas informações, então a gente é um canal ali que podem de fato estar conversando comigo mais diretamente.
Professor, né? E daí a gente agradece a sua presença aqui, a nossa bancada, né? Já encontre-se intimado, né? Ao vivo, né? Para retornar aqui com mais informações, né? Compartilhar essas informações com o nosso público, né? E dizer que fomos muito gratos, né? E coincidir juntamente aí com o nosso aniversário de 3 anos. A gente tinha que trazer alguém assim com uma informação boa, marcante para os nossos 3 anos, tá? Isso, Nádia. E aí eu acho que foi na verdade, uma fechada com chave de ouro também. O fato de não só ele ser um especialista na área, né? Esse perfil dele de ser professor traz ele muito para perto da gente. Tanto é que a gente não consegue se desvencilhar do termo, né, técnico, doutor, né, e passa a ser professor, né? Eu prefiro professor. Porque é eu acho que a mais responsabilidade amplo, né? dele de professor é maior. Mas doutor, advogado já não é mais doutor, né? Ele perdeu aí com o decreto que foi revogado por Michel Temer, que dizia que o advogado era doutor desde a época do Império. Eu costumo dizer, doutor já não existe. Doutor é para quem tem doutorado. Né? Isso. E a gente tem que valorizar essas pessoas que realmente têm a veia acadêmica, que realmente se propuseram a um doutorado. Mas a gente tem a mania do Brasil de chamar todo mundo de doutor. Eu confesso que eu prefiro ser chamado de professor. Fica mais próximo. Então tomamos a decisão correta aqui, né? Porque o aprendizado fica muito mais fácil, né? E de fato ele também leciona, né? Que não deu, né, para colocar no currículo dele. Ele também é professor da Nassau, né? Sou professor da Unassal, leciono nas cadeiras de Direito Civil, Processo Civil e Imobiliário. Olha aí, E tá? já foi daqui de pertinho da gente. Já fui daqui da Fachuca. Da nossa querida Fachuca. Eu fui aluna da Fachuca, a Câmara Guel, alguns ouvintes, né? Estão Que aqui na acompanha a gente, gente. que acompanham aqui Isso. também foram alunos. Né? Vamos ver se a gente continua trazendo ele aqui, né? Porque a gente tem muito a ganhar enquanto, né, projeto, enquanto comunidade, enfim, né? No geral, a gente só tem que agradecer e dizer que estamos de parabéns, né? Com os nossos 3 anos. Parabéns, Paulinha, Pra você Solange, também. né? Nossa E pra Sol que está todos, de né? férias forçadas. Por favor, Praticamente. volte que a gente quer cantar parabéns com você aqui com a gente, tá sozinha. Isso. E a gente vai ter esse momento formal, como foi dito, mais na frente, né? É pra você ver o nosso bolinho, aquela coisa toda organizadinha, tá? E a gente fica com o encontro marcado no nosso próximo sábado, não é isso, Nádia? Com mais um tema supimpa, com um convidado especial também aqui com a gente. E esperamos a companhia de vocês em mais um sábado último, não é isso, Nádia? Exatamente. Então, gente, fique aí, né? Um ótimo dia de sábado para vocês, né? Boas compras, né? Boas atividades, que mulheres não param nunca, né? Assim como tem homens, né? Dividindo as tarefas, né? Nádia, Bom faz descanso. não. E muito obrigada, professor. E até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, Nádia, toda a equipe, agradeço pelo convite e mais uma vez parabéns. Obrigada. Até próximo sábado, gente.